Fala galera, olha aqui nós outra vez, Metallica. Mas vamos lá, gente, rapidinho. Algumas coisas que eu queria comentar aqui que não são do âmbito, são da história do esporte, mas que são do âmbito do intuito do canal, se assim eu posso dizer, mas que são necessárias ser comentadas. Primeiro, essa reclamação enfadonha dos clubes de futebol, dos torcedores de futebol, sobre a CBF e o Tite levarem jogadores brasileiros para amistosos lá no fim do mundo, Singapura, Hong Kong e o Diabo 4, enquanto o Campeonato Brasileiro está rolando. Gente, olha, todo respeito, eu sei que as pessoas não gostam de apontar o dedo para si mesmos ou na verdade para o seu próprio clube. E aí quando eu falo próprio clube, eu falo os dirigentes que representam o próprio clube, mas é uma hipocrisia isso daí. É hipocrisia. Porque quem assina, primeiro que é data FIFA, né? Data FIFA, todos os campeonatos do mundo eles respeitam. Todos os campeonatos do mundo. Até o campeonato lá da Namíbia para por causa de data FIFA. Só aqui no Brasil é que a gente não para por causa da data FIFA. Todo mundo sabe por quê, né? Por interesses comerciais da empresa, da televisão, que não quer que continue sem os jogos dos clubes, porque perde muito dinheiro, etc e tal. Isso aí não vem ao caso no momento, se discutir. Isso aí é outra discussão. Mas, no fim das contas, quem assina são os clubes, gente. Quem assina a tabela lá, a tabela é essa daqui pro ano que vem. Beleza, mas tem jogo na data FIFA. Ninguém pergunta isso, mas vamos dizer que alguém pergunta. Ah, mas vai ter jogo do meu time em cima da data FIFA. Azar. Ninguém pergunta, mas perguntasse, e aí? A CBF diz azar, e o que é que os dirigentes fazem? Nada. Aceitam a tabela, assinam a tabela, corroboram a tabela e depois simplesmente se fazem de vídeo, jogam para a galera, jogam para a torcida e os torcedores ficam lá comprando a briga dos dirigentes e gritando para Deus e o mundo: ah, Tite é um safado porque levou jogador do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo, seja lá de quem for. Sendo que não é bem assim a situação. O Tite é o técnico da seleção brasileira, gente. Quer queira ou quer não, gostem dele ou não como técnico. E aí, cada um tem seu gosto. Eu particularmente tenho minhas... como é que eu posso dizer? Meus pés atrás. Não diria nenhum, os dois pés atrás com o Tite. Mas assim, ele é o técnico da seleção brasileira. Ele tem que pensar na seleção brasileira, em levar os melhores. Ah, mas não bota nem para jogar. Paciência. Os jogadores vão para amistosos, são 22, 23, muitas vezes até mais de 23 jogadores convocados e ficam no banco. Mas isso não é só no Brasil, isso é na Argentina, isso é no Uruguai, no Paraguai, nas seleções europeias e assim por diante. Então, gente, não se pode criar essa ilusão, esse pensamento de que o Tite ele tem que estar pensando nos clubes de futebol brasileiro. Ele responde, no caso, como técnico da seleção. É porque a seleção ganhou a Copa América, fez 3 amistosos bem ruins. Agora empatou agora com o Senegal e já tinha perdido para o Peru, empatado com a Colômbia. Mesmo depois de ter sido campeão da Copa América, o pessoal já está descendo a malha no Tite, já está dizendo que a seleção brasileira não tem o menor gosto de se ver, aquela coisa toda, ninguém se empolga com a seleção brasileira, que a seleção brasileira joga um futebol feio, etc, etc, o que eu não discordo, mas é que tá, em 3 jogos amistosos que não valem absolutamente nada, o cara é cobrado, mesmo tendo sido campeão continental há pouco tempo. Imagine se é, no caso, imagine se ele não leva os melhores. Ele não tem que estar pensando nisso. Quem tem que estar pensando, sendo direto agora, quem tem que estar pensando em tabela, gente, quem tem que estar pensando nos seus próprios clubes são os dirigentes. Aí vem o André Sanches lá dizer que quem paga é a Globo, quem manda é a Globo e a Globo é quem decide. Então pronto, então se ele é subserviente à Globo, ele aceite e não reclame nem jogue para a torcida. Basicamente isso. Porque quem assina no final de tudo, quem diz, olha, vamos ter uma liga e a liga vai ser assim, o campeonato vai ser assim, a CBF manda o pacote e diz, olha, vocês vão aceitar a tabela assim? Eles aceitam. Isso aí, ó, não é defendendo o Eurico Miranda, o finado Eurico Miranda do Vasco, que tinha muitos problemas, mas o Eurico Miranda era um dos poucos caras que olhava a tabela e dizia, olha, aqui não vai ter jogo assim nem assado. Aqui vai prejudicar o Vasco. Ele pensava no time dele, mas poucos dirigentes querem saber disso.
E são eles quem assinam a tabela, e são eles quem poderiam não assinar e dizer, não, olha, meu time pode estar disputando uma vaga final aí, uma disputa final de Libertadores, de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro aí, numa reta final, ele não vai ter jogo nesse período aí, porque ele vai ser convocado, pode ter jogadores do meu time convocados e meu time vai ser prejudicado. Qual é o dirigente que não assina? Qual que assina, no caso, contra isso daí? Que nega isso daí? Qual é o dirigente que faz isso? Nenhum, todos assinam. Todos, quando chega lá o papelzinho da CBF, ok, tá bom. Então, chega o papelzinho da CBF / Globo, né? Segundo o próprio André Sanches. Tá bom, assinou. Então o torcedor não pode estar reclamando do treinador da seleção brasileira. O treinador da seleção brasileira tem que pensar na carreira dele, tem que pensar no cargo dele, tem que pensar no emprego dele, no time dele, que é a seleção brasileira. E não no Flamengo, no Corinthians ou no Palmeiras. Isso daí quem tem que se preocupar são os dirigentes. Mas esses são os primeiros a boicotarem o campeonato. Porque ao invés de dizerem não, dizem sim, baixam a cabeça, abanam o rabinho, aceitam da forma mais humilhante possível todos os mandos e desmandos da CBF. Por isso eu quero dizer que a CBF é santa? Não, não é santa. Está longe de ser. Mas só que quem poderia evitar problemas como esse agora da convocação do Gabriel Barbosa, do Gabigol, do Rodrigo Caio e de outros jogadores importantes, do Daniel Alves, etc. e tal, quem poderia ter evitado isso mas logo no início do ano, né, quando foram assinar a tabela, quando foram assinar os acordos, eram os dirigentes dos clubes, e eles simplesmente não fizeram isso. Aí depois vão reclamar, vão botar a culpa no Tite. Sinceramente, eu não vejo culpa no Tite em absolutamente nada nisso daí, gente. E a segunda coisa que eu queria falar, esse vídeo vai ficar grande, né, 6 minutos, é sobre o Neymar, né? Eu vou até pegar a fala dele aqui para não ser injusto. Vou abrir aqui, Neymar, Folha de São Paulo, viu? Neymar diz que já carregou seleção nas costas e defende privilégios. Então, bem rapidinho, né? Só tentando pegar aqui. Quando um atleta de alto nível, palavras do Neymar, atinge um nível alto, isso é palavras do Neymar mesmo, né? Usando nível e nível juntos, considerado um dos melhores do mundo, por que não tratá-lo de forma diferente? Interrogação. Não pode existir inveja do resto do time, declarou antes da partida entre Brasil e Senegal, marcada para as 9 horas, né? O Neymar falou sobre isso. Então, o Neymar, ele disse que ele carregou o time nas costas muitas vezes, e por carregar o time nas costas muitas vezes, ele não, goza de privilégios. Ele goza como é que se diz? De valores, né? De direitos, os quais outros jogadores da seleção brasileira, por não carregarem a seleção nas costas, não gozam, não têm esse direito. Gente, quem eu via falando muito dessa forma era o Romário, né, na época do Romário. E o Romário se garantiu em 94 e por isso passou o resto da vida e até hoje fala, né? Fala o que fala. E muitas vezes fala muita besteira também o Romário, né? Porque é o Romário que jogador nenhum na história da seleção brasileira levou a seleção brasileira nas costas, gente. Quem é o Neymar? Agora vale uma resposta sincera. Quem é você, Neymar? Pelo amor de Deus. Vai amadurecer. Quando a gente pensa que ele está amadurecendo, que ele está focando no futebol, faz uns golzinhos lá no Campeonato Francês, ele volta a abrir a boca e fala merda. Basicamente isso, fala merda. Dizer que ele leva a seleção brasileira nas costas. Ô Neymar, pelo amor de Deus, o que é que você ganhou com a seleção brasileira? Que você levou nas costas, a seleção brasileira? Umas Olimpíadas contra a seleção Sub-23B da Alemanha, porque os que tinham abaixo de 23 anos que jogaram a Copa de 14 não estavam lá. Não estavam na Olimpíada do Rio 2016. Então era o time B, Sub-23 da Alemanha, e ganhou nos pênaltis, naquele sufoco danado. E mesmo assim não foi o melhor atleta. Decidiu ali, fez um gol de falta na final e pronto, acabou. O herói, se a gente tem que botar um herói naquela final ali, foi o Everton, que hoje está no Palmeiras. Na época era goleiro do Atlético Paranaense, que pegou pênalti na final contra os alemães. E olha, para ganhar dos alemães nos pênaltis é difícil, mesmo em seleções de base. Então, gente, só o Brasil é que consegue isso, né? Na época de Tafarel, nas Olimpíadas de 88, também conseguiu. Então, gente, eu não consigo entender o que passa na cabeça desse rapaz. Subiu demais a fama, mas levar o Brasil nas costas em quê, rapaz? Em quê? Em jogos amistosos que não valem nada, esses caça-níqueis, exatamente, que a CBF já está assinado desde 15 anos atrás que o Brasil tinha que fazer.
Pelo amor de Deus, Neymar, bem menos, Neymar. Você é um bom jogador, um ótimo jogador, mas nem Pelé levou a seleção brasileira nas costas. Pelé contava na década de 50 com jogadores como Garrincha, como Didi, como o nosso querido Vavá, o centroavante, o Zito, Carlos Alberto dos anos 70, aí vem Jairzinho, Tostão, Rivelino e tantos outros. Nem o Pelé levou o Brasil nas costas, quanto mais você que não ganhou nada ainda com a seleção brasileira, nada, absolutamente nada. A medalha de ouro olímpica, nossa, nada, pra mim não é nada. Torneio amador, nada, não ganhou absolutamente nada com a seleção brasileira, e quer dizer que merece privilégios. Primeiro ganha alguma coisa. Eu até entendo o Romário quando ele falava isso, que ele ganhou, para depois ele começar a falar as abobrinhas dele. Embora eu também não ache que ele merecia ter privilégios algum com a camisa da seleção brasileira, e nunca teve. Tanto é que a briga dele, a rixa dele com o Zagallo até hoje é por causa disso, que o Zagallo nunca deu privilégios a ele. Então, assim, o Zico não tinha privilégio. Olha com que o Zico não levou a seleção brasileira nas costas. O Zico jogava com o Toninho Cerezo, com o Falcão, com o Sócrates, com o Éder Aleixo, com o Oscar na zaga. E por aí vai, o Rivelino jogou também com o Zico na década de 70. Você vem mais para os anos de cá, o Ronaldo Fenômeno não levou a seleção brasileira nas costas, levou jogar com o Rivaldo, jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Nenhum jogador leva uma seleção do tamanho do porte da seleção brasileira nas costas. Nenhum jogador, e esses caras são os mais humildes, inclusive não conheço o Ronaldo pessoalmente, espero conhecer, mas dizem que era o cara mais humilde da seleção, era o melhor jogador, era o mais humilde da seleção brasileira. Então, baixa a bola, Neymar, diminui a bola, porque você não é tudo isso que você pensa que você é. Por enquanto, eu vou até concordar com o Nilson César lá da Jovem Pan, você é só um Robinho com grife. Ou seja, tem um pouquinho mais de nível que o Robinho. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Em Copas do Mundo, o Robinho até foi mais decisivo que você até agora. Fez gols em mata-mata de Copa do Mundo. Foi bem melhor do que você foi nas Copas do Mundo que disputou. Mas fez contra o México nas oitavas de final. Grande coisa. Robinho fez gol contra o Chile, fez gol naquela derrota para a Holanda. Até em Copas do Mundo, o Robinho tem até um aproveitamento melhor do que o Neymar na hora do vamos ver, né? Então, por enquanto você não passa de um Robinho com grife. Vamos jogar bola, você tem muito talento, tem. Você é um craque de bola, sim, não estou negando isso, seria burrice da minha parte, mas o futebol não começou semana passada não, viu, né? Então, assim, não começou em 2000, né? A seleção brasileira tem 105 anos de história, e dentro desses 105 anos de história, tem muitos jogadores mais importantes que você, mas muitos mesmo. Eu poderia aqui citar uns 30, só de cabeça. Uns 30 jogadores maiores que você na seleção brasileira, e que nem por isso eles carregaram a seleção brasileira nas costas. Vamos lembrar, 30 eu vou tomar muito tempo, mas vamos lembrar só de 10. Pelé, o Garrincha, o Didi, que pouca gente lembra, o Leônidas da Silva, que pouca gente lembra, que se não é o Leônidas, o futebol brasileiro, não sei o que poderia ser do futebol brasileiro. Aí já vão 4, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, o Zico, o Sócrates, o Falcão, o Rivelino, o Jairzinho, que fez 7 gols na Copa do Mundo. Porra, aí já passei dos 10 que eu disse que ia citar, mas se eu for lembrando, foi até o Frederich, que não jogou na seleção brasileira em Copas do Mundo, mas que tem uma história com a seleção brasileira muito mais importante que a sua, simplesmente muito mais importante. A história do Frederich é muito mais importante, ele ganhou o primeiro título da história da seleção brasileira. Então, basicamente, o Frederich, lá nos anos 20, dos anos 10 para os anos 20, né, da virada da década do século passado, o Frederich tem mais importância para a seleção brasileira que você, moleque. Vai amadurecer, vai crescer, vai ler um pouquinho, vai ver o que é a história da seleção brasileira, para aí depois você chegar e dizer que tem alguma importância. Se coloca no seu lugar por enquanto. Depois que você ganhar alguma coisa de importante, depois que você ganhar uma Copa do Mundo, depois que você ganhar até uma Copa América, nem Copa América você ganhou. Não estava na Copa América, deu aquele miguezão lá no pé e não jogou a Copa América. Então, nem Copa América você ganhou. Então, quando você ganhar alguma coisa, aí você senta na cadeira, senta no seu trono, você diz, eu sou bom, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo, blá 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 blá, aquela... que ele tá querendo ser discípulo do Romário, né? Então imita o Romário direitinho, né? Chega a 1000 gols, né? Fajutos originais, tanto faz chegar a 1000 gols.
Mas por enquanto, meu amigo, você não ganhou nada ainda. Então, baixa a tua bolinha, diminui bem ela, mas muito ela, porque você ainda está muito longe de chegar aos grandes gênios que já vestiram a camisa da seleção brasileira. Ok? Então, o recado está dado, gente, e até o próximo vídeo. Valeu!